O RN está de volta na sua tela e a bancada ruralista corre contra o tempo para chegar a um consenso sobre como regulamentar o fundo rural daqui para frente. Deputados e senadores têm opiniões contrárias, mas uma proposta única sobre o assunto precisa ser apresentada até o dia 3 de maio. Os parlamentares da bancada ruralista querem uma proposta única que determine o modelo e o percentual de cobrança. Eles também pretendem incluir no projeto como e se os débitos de produtores que deixaram de contribuir com o fundo vão ser quitados. O texto deve ser apresentado em audiência pública, marcada para a próxima semana na Câmara dos Deputados. Isso poderá ser através de medida provisória ou projeto de lei. A medida provisória, ela terá muito mais agilidade, rapidez para se resolver o problema e virar essa página. Lembrando que, partindo já da iniciativa do Palácio do Planalto, já não teria cobrança pelo fundo rural. Está extinto na reforma previdenciária. Então, o que está se debatendo é justamente o modelo dessa futura cobrança e resolvendo esse passado que ficou realmente um caos. 10, 12% dos produtores pagaram o fundo rural e o restante não pagaram o fundo rural. A frente parlamentar, ela não pode chegar dividida no dia 3. Ela não pode chegar com 2, 3 posições. Ela tem que falar exatamente aquilo que deve ser o norte para resolvermos o assunto do fundo rural. Na proposta que está sendo elaborada, o percentual de cobrança deve ser menor do que o que é aplicado hoje. Atualmente, 2,1% da comercialização bruta do produtor vai para o governo e mais 0,2% para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Uma das propostas que estão surgindo é que se pague um determinado percentual, 1%, por exemplo, para aquele que não deve nada e passe a contribuir a partir de agora, e para o devedor pretérito que acrescente um percentual a mais. Por exemplo, 0,2%. Quem não deve paga 1, quem deve paga 0,2, esse 0,2 a mais, seria para abater o passivo, ou seja, a dívida do passado. A Receita Federal já publicou orientações para o produtor regularizar as dívidas do fundo rural. A entidade incentiva o contribuinte a aderir ao programa de regularização tributária previsto em uma medida provisória encaminhada do governo federal ao Congresso. O problema é que o texto ainda nem tem relatório do Poder Legislativo e a bancada ruralista acredita que é cedo para falar em refinanciamento. Nós estamos discutindo a forma de não pagar. Aquilo que estava decidido já pelo STF. O STF decidiu que é constitucional e tem que se resolver esse imbróglio. Não dá para resolver por partes. Se tem que pagar, nós vamos decidir isso num conjunto de como pagar esse passado e como será o pagamento para o futuro. Não dá para tratar, na minha opinião, não dá para tratar de forma separada. Eu não sou muito favorável a discutir o refis nesse momento. O relator da medida provisória no Congresso garante que vai incluir no texto condições diferenciadas para devedores do fundo rural e, inclusive, reduzir o valor da dívida. Nós estamos colocando um texto, incluindo ele no refinanciamento, como algo à parte do parcelamento comum. Talvez por isso o presidente tenha tido esse entendimento. E nesse caso eu concordo com ele. Nós não estamos tratando do parcelamento corriqueiro, do parcelamento do texto principal do PRT. É um parcelamento paralelo ao PRT. E parece que o texto que a bancada quer propor até negocia o pagamento, mas não tenta anular os débitos retroativos. Vamos para Porto Alegre, falar com o Dr. Ricardo, já aqui na tela do RN, ao vivo, aqui conosco. Dr. Ricardo, seja sempre muito bem-vindo. A nossa pergunta é exatamente nesse sentido, Será que já está todo mundo conformado, porque o governo parece que realmente não vai querer abrir mão aí desta renda? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Realmente é um imbróglio que a solução não é fácil, porque tem que resolver uma situação de futuro, num percentual que caiba dentro da produção, e mais a questão essa do passado, que é um passivo importante e que precisa um prazo longo para ser pago também dentro desse projeto que está sendo gestado aí dentro da Frente Parlamentar da Agropecuária. E colocar um percentual X sobre a mais para que atenda o passado pode ser uma solução, mas depende, cada um tem um tipo de dívida, esse percentual, dependendo do caso, levaria muitos anos para ser pago. Então, realmente, eu vejo muito difícil que o Ministério da Fazenda aceite esse tipo de
negociação. Vamos ver como é que ela vai se encaminhar. Ainda temos aí, como eu já disse outras vezes aqui, a questão do processo judicial, que ainda não foi nem publicado o acórdão, que vai caber embargos declaratórios, e aí o STF poderá ter uma posição de futuro, de cobrar só as parcelas futuras, que também será uma coisa complicada. Vamos ver como é que vai parar, Márcio, essa situação. Exatamente. O senhor sabe, né, doutor Ricardo, que está deixando muita gente aí de cabelo em pé, com a grande interrogação na cabeça, é a questão do Fundo Rural. A gente não para aqui na emissora de receber diariamente, eu diria, perguntas, né, dos nossos telespectadores do Brasil inteiro a respeito desse assunto. Aí a gente selecionou algumas aqui para o senhor ajudar, e obviamente ajudando essas pessoas servirá aí para responder também os demais que têm alguma coisa relacionada a esse assunto. O Marcelo Ferraz, ele é nosso telespectador lá de Salvador, na Bahia, e ele pergunta o seguinte, se o produtor aderir ao programa de pagamento da Receita para quitar a dívida do Fundo Rural e depois o STF modular, ou seja, e decidir que o pagamento será só depois, ou seja, só lá para frente, a pergunta dele, eu posso suspender os pagamentos acertados com a Receita? Essa é uma questão importante, né? Será que ele poderá suspender os pagamentos daí para frente? Depende de como é que vai sair a modulação no STF, porque também poderia ele me perguntar, se o STF disser que é só daqui para frente, e aquelas parcelas que ele pagou antes dessa modulação, ele vai ter o direito de receber de volta? Aqueles que pagaram vão ter direito a receber de volta, ou os que não, porque tem os que pagaram e os que não pagaram. São situações que poderá se causar uma injustiça. Quem não pagou não precisa pagar, e o que pagou não precisa receber de volta, é outra pergunta. Então, tudo isso nós vamos ter só a partir da forma com que o Supremo vai fazer essa modulação. E aí teremos as respostas para a pergunta como a do Marcelo. Tá certo. Então já deu para entender. Tem respostas que dependem de outras perguntas, na verdade, que ainda não foram respondidas. E aí fica depende de outras decisões, claro, né? Fica tudo ainda... De outras decisões. Como é que vai ser decidido isso? Perfeito, ainda no limbo. A Luísa Tonon, que é a nossa telespectadora de Saldanha Marinho, interior do Rio Grande do Sul, sua vizinha aí, ela diz o seguinte, tem uma sentença dada por um juiz federal que, além de suspender o pagamento do Fundo Rural, ainda determina que eu receba o valor de 10 anos retroativos da que paguei, diz ela. Aí, obviamente, ela está querendo saber como é que fica essa situação. Bom, aí depende se essa sentença que ela teve favorável já transitou em julgado ou não. Se ela não transitou em julgado, a decisão do Supremo que vai balizar a posição dela. Como ela ainda tem uma decisão suspensa, porque todos os processos no país ficaram suspensos, aqueles que estavam em andamento aguardando a decisão do Supremo Tribunal. No momento que ele deu pela constitucionalidade, todos esses processos a decisão será contrária ao interesse do produtor. Agora, se ela já tem uma sentença transitada em julgado, que ela já tem o ganho definitivo, essa vai manter o direito dela, a não ser que a União entre com uma ação rescisória para rescindir aquela sentença, porque temos fatos novos, o que é uma situação bem mais difícil. Então, se a sentença dela transitou em julgado, já é um direito definitivo, dificilmente será modificado. Tá certo. Bom, para você que chegou agora no RN, a gente está respondendo ao vivo lá de Porto Alegre o doutor Ricardo Afonso, nosso analista jurídico, as perguntas do Fundo Rural, que elas não param de chegar aqui no canal Rural. Doutor Ricardo, a gente foi até Saldanha Marinho, no Rio Grande do Sul, e agora a gente vai especificamente para a capital Porto Alegre. E essa pergunta aqui do Jorge Romero, eu tenho certeza vai ajudar muita gente lá do outro lado. O não pagamento do Fundo Rural, pergunta ele, pode impactar na obtenção de crédito rural? Bom, se ele não pagar e for lançado o seu débito em dívida ativa, né, então ele vai estar incluído no CADIM, ele não terá mais certidão negativa fiscal, tributária, e aí ele terá dificuldades aí no crédito rural, porque uma das exigências é que a pessoa esteja regular com os tributos federais e nessa condição, então, ele será prejudicado no seu crédito.
Tem uma situação aqui bem específica, ainda dá tempo da gente fazer mais uma pergunta do nosso telespectador. A Silvana Narciso, que é de Viamão, aí na Grande Porto Alegre, está perguntando o seguinte, ó, nas notas... Gauchada está ativa. Está ativa, está com muita dúvida, inclusive, e foi selecionado pelos nossos produtores aqui do Canal Rural. Então, não é bairrismo não, na verdade, é que está chegando realmente muita demanda aí do Rio Grande do Sul. Nas notas de produtor, para produtor, né, um caso específico aqui, também vão incidir fundo rural retroativo? Pergunta a Silvana. Sim, eu já dissemos isso, embora raramente tenha havido esse recolhimento quando tem negociação entre produtor e contraprodutor. Vai ter o fundo rural retroativo. A dificuldade, neste caso, é a Receita Federal levantar essas operações todas, porque são notas de produtor para produtor e dificilmente isso aí chegará a uma forma de fiscalização pela Receita Federal. Mas na letra da lei teria obrigação de pagar realmente retroativamente essas operações entre produtores. Maravilha, doutor Ricardo.